Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento que questiona a constitucionalidade do sistema de cotas raciais nas universidades públicas. O julgamento teve início nesta quarta-feira e o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, votou a favor do sistema de cotas. Lilian cursa o 8º semestre de Letras na Universidade de Brasília. A estudante conseguiu ingressar na UNB por conta do sistema de reserva de vagas por critério de raça. Método para ela fundamental para inserir negros no meio acadêmico. Sou aluna cotista, tenho orgulho de ser aluna cotista. Eu acho que é um dos momentos de você se tornar uma pessoa negra, de realmente se expor e colocar e afirmar essa atitude dentro das políticas de cotas. O ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, votou pela legalidade do sistema de cotas raciais na Universidade de Brasília. O ministro ressaltou que a Constituição Federal diz que todos são iguais, mas que garante ao Estado a possibilidade de adotar políticas afirmativas para a redução de desigualdade. Para o ministro, a desigualdade de negros e brancos, influenciada pela história do Brasil, continua e é visível, mas defendeu que a identificação da raça deve ser feita de maneira que não fira a dignidade da pessoa humana. A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se concerne à obtenção de benefícios, no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível, alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados, como a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça, para se averiguar a coerência da autoclassificação. 2, o requerimento de declarações assinadas. 3, o uso de entrevistas. 4, a exigência de fotos. E 5, a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. Para ele, o sistema utilizado pela UNB, que tem período de vigência de 10 anos, pode ser usado como modelo para outras universidades, porque não fere a Constituição Federal. A política de ação afirmativa adotada pela UNB não se mostra desproporcional ou irrazoável, afigurando-se também, sob esse ângulo, compatível com os valores e princípios da Constituição. A ação ajuizada pelo Partido Democratas em julho de 2009 questiona o preenchimento de 20% das vagas da Universidade de Brasília pelo critério racial praticado desde 2004. De acordo com os dados, em 8 anos, mais de 6.000 estudantes foram beneficiados pelo mecanismo. Para concorrer às vagas, os candidatos devem se declarar negros e uma comissão da UNB julga se o candidato atende aos critérios de condição da cor. O Democratas, representado pela procuradora do Distrito Federal, Roberta Fragoso, sustentou que o Brasil não pode ser dividido apenas entre brancos e negros, já que quase metade da população se considera cor parda. Ela classificou ainda como tribunal racial a comissão do sistema de cotas da UNB. A imposição de um modelo de Estado racializado, por óbvio, traz consequências perversas para a formação da identidade de uma nação. Você cria, então, identidades paralelas, identidades bipolares. Você não cria um sentimento de cultura nacional. Você cria um sentimento de culturas segregadas. Para a UNB, o sistema de cotas recupera condições históricas de preconceito contra o negro. Quase 124 anos após a abolição, os dados estatísticos de instituições sérias, públicas e privadas, demonstram, sob qualquer perspectiva ou fator analisado, que ser negro no Brasil continua sendo motivo para estar alijado das riquezas econômicas e intelectuais do país. Depois do voto do relator, a sessão foi suspensa. A continuidade do julgamento vai ser nesta quinta-feira. Muito bem, para comentar sobre as ações do STF, está aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Muito bem. O ministro Lewandowski votou a favor do sistema de cotas. Você acha que esse argumento dele pode influenciar na decisão dos outros ministros? Bom, todos os ministros, os demais ministros, eles são livres para realmente decidir de acordo com a sua íntima e livre convicção e pautados, sobretudo, na Constituição Federal. Mas, sem dúvida, o voto do ministro Ricardo Lewandowski
debates que poderá, sim, ser ou não acompanhado pelos demais ministros. É possível que alguns ministros votem no sentido de acompanhar integralmente ou de fazer algum ajuste. É importante destacar, Paulo, de qualquer forma, que só se diz que o julgamento está definitivamente concluído a partir do momento que o presidente do plenário ele faz a proclamação do resultado. Então, enquanto isso não ocorre, até o relator pode fazer algum ajuste também a depender do voto que vier a ser proferido por outro ministro. Tá, e o que a Constituição Federal estabelece sobre igualdade? Bom, o texto constitucional prevê que todos são iguais perante a lei, sem a possibilidade de discriminação, de distinção de qualquer natureza. Constitui, inclusive, objetivo da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem distinção de cor, de raça e de idade e de qualquer outro critério discriminatório. É importante, inclusive, nesse aspecto, a gente mencionar sobre o voto do ministro Ricardo Lewandowski, porque ele trouxe a efetivação do princípio da igualdade, de acordo com o que está na Constituição, merece uma interpretação que é não só tratar de forma igual os iguais, mas tratar de forma desigual os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, o ministro ele fez essa aplicação no sentido de que, para compensar uma dívida histórica marcada por um passado de opressão e resistência relacionado aos negros, haveria necessidade, sim, de instituir políticas de ação afirmativa, que são métodos de inclusão, para que essas pessoas tivessem acesso à universidade pública. Mas isso também não acaba sendo, de uma certa forma, discriminatório, porque, veja bem, você tem um estudante que ingressou no serviço público de ensino, é um estudante considerado branco, passa no vestibular na universidade pública e é obrigado a ficar de fora por causa das cotas raciais. O tema realmente é polêmico e divide opiniões, Paulo. O que acontece? Existem uma parcela de estudiosos que também acreditam que esse sistema de cotas ele acabaria gerando, sim, uma discriminação e que seria, na verdade, melhor que o Estado efetivasse políticas públicas não em relação à cor da pessoa, mas em relação à condição social, e daí a importância de se instituir políticas públicas ou cotas sociais e não cotas raciais. Agora, por que razão o ministro Dias Toffoli não vai votar nessa ação? Ele está impedido, na verdade. Quando é que isso acontece? Em especial, o ministro Dias Toffoli ele já atuou como advogado-geral da União nessas ações e, por essa razão, ele não poderá se manifestar, ele não vai votar, ele não tem voto nessa sessão de julgamento em relação a esses processos. São 2 processos ao todo que tratam do sistema de cotas, é um julgamento em conjunto, então por isso ele não vota. Essas regras estão previstas no Código de Processo Civil e também no regimento interno. Agora, me parece que até o momento é uma questão bem equilibrada, né? Porque o ministro Gilmar Mendes havia votado contra no passado e agora vem a favor o ministro Lewandowski. Mas é importante dizer que na oportunidade em que o ministro Gilmar Mendes ele se posicionou, foi na condição de presidente da Corte e apenas para se manifestar quanto ao pedido de liminar. O julgamento agora, no que diz respeito ao mérito do processo, então o ministro Gilmar Mendes ele pode ter um posicionamento diferente, aquele julgamento por ele proferido de indeferimento da liminar, ele pode não se confirmar no que diz respeito ao mérito da ação agora. Tá certo, Gisele.